Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao canal do Medeiros. Meu nome Matheus Medeiros, setorista, jornalista, falo tudo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas, e aqui você já sabe. Quer ficar bem informado? Vem aqui no canal do Medeiros que tem notícia do Botafogo, beleza? E hoje não vai ser diferente, a gente vai conversar aqui sobre alguns assuntos importantes para a gente citar no dia de hoje, para falar de Botafogo. Primeiro, eu quero falar de 5 jogadores que estão fora dos planos aí da diretoria, do Anderson Moreira, e como o Botafogo está tratando cada uma dessas situações, visando aí a redução de despesas no seu orçamento, né, na sua folha salarial. Então fica até o final do vídeo, são 5 jogadores, cada um com a sua situação, né, e a gente vai tentar entender aqui o que o Botafogo pode fazer até dezembro, o que não pode, para o Botafogo tentar reduzir um pouquinho a folha salarial também, que já foi bastante reduzida, né, é um trabalho grandioso que vem fazendo o Botafogo nesse ano, que é conseguir reduzir essas despesas aí com folha de pagamento dos atletas profissionais de futebol, beleza? E o segundo assunto, cara, eu queria falar aqui, primeiro agradecer também, né, cara? Vou começar falando por ele, cara. Eu quero agradecer também ao Lenin Franco e toda a diretoria do Botafogo por ter me ouvido lá, cara. Eu vou botar a foto pra vocês aí. Eu fiz não foi uma reclamação, né? Eu fiz uma sugestão. Eu fui no jogo de sábado, Botafogo e Londrina, cara, e percebi, né, que a capa do banco de reservas estava com o programa do Sou Botafogo ainda, o antigo programa de sócio-torcedor. E aí lá no Twitter eu comentei, falei, poxa, não faz sentido, né? O Botafogo agora tem um programa novo, que é o Camisa 7, seria legal que o Botafogo mudasse para o atual programa, né? Então o tweet acabou viralizando e no dia seguinte, cara, o Botafogo já estava lá colocando a capa nova, né? Essa foto que eu coloquei aí para vocês, com um banco de reservas aí, troço, assim, entre aspas, bobo, né? Mas assim, que eu acho que faz total diferença, né? Assim, o Botafogo conseguiu se atualizar agora e se aparecer nas câmeras de televisão vai estar lá o nosso programa Camisa 7. Viva a glória de ser Camisa 7, que está chegando a 17 mil sócios torcedores. Se você não é sócio ainda, faça o seu sócio torcedor. Beleza? Então eu queria primeiro fazer esse agradecimento, né? Vamos falar então do nosso primeiro assunto. O nosso segundo assunto é sobre o Rafael, tá? Então fique aí que eu vou falar qual a posição que eu acho que o Rafael deve jogar no Botafogo. E aí é uma opinião sobre o que eu estudei, sobre o que eu olhei, tá? É claro que hoje mesmo na coletiva ele falou que vai conversar com o Anderson Moreira ainda, vai tentar entender o que o Anderson quer fazer, mas assim, pelo que eu vi, de números, li algumas coisas também, eu vou dar minha opinião aqui onde eu acho que o Rafael vai encaixar melhor dentro da equipe do Botafogo. Então fica até o final desse vídeo que tem muito conteúdo legal, cara. Primeiro vamos falar sobre os 5 atletas, né, cara, que estão aí para sair do Botafogo, né? Tem contrato até o final de dezembro agora de 2021, né? São eles: Diego Cavalieri, goleiro; Felipe Ferreira, meio-campo; Guilherme Santos, lateral esquerdo; Alexander Lecaros, atacante. E eu iria falar o Ricardinho, mas não é. Vou deixar stand-by aqui, porque a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Vou falar um por um aqui, para vocês entenderem qual é a situação de cada um, né? O Diego Cavalieri. Diego Cavalieri, por exemplo, é o jogador que tem o maior salário, né? O Diego Cavalieri é um dos maiores salários do elenco do Botafogo. Ele acabou renovando automaticamente um gatilho no contrato que tinha da antiga diretoria ainda, daquele comitê lá de falastrões, né? Renovou automaticamente com o Botafogo com um salário altíssimo, salário acima de 200 mil reais o salário do Diego Cavalieri. E vai até o final do ano agora, até o final de dezembro. O Botafogo está vendo se consegue sentar com o Diego Cavalieri e conversar com ele a fim de ter uma rescisão amigável ali, pelo menos para esses últimos 3 meses, 2 meses aí, né? Que vai ser aí para o Botafogo primordial, para o Botafogo pelo menos respirar um pouco, né? O Diego Cavalieri não jogou esse ano ainda, não jogou nessa temporada, tá machucado o tempo inteiro, né? O Botafogo tá com o Diego Loureiro no gol, então assim, o Gatito tá voltando, então o Cavalieri não vai jogar. Então assim, o Botafogo vai tentar sentar com o Cavalieri e conversar. Se não conseguir, não vai ter jeito, o Botafogo também não vai fazer loucura, sair pagando rescisão de forma unilateral. Não funciona assim as coisas. Às vezes eu leio o comentário de algumas pessoas falando assim, não, manda embora. Não é assim que funciona, né? Você tem uma multa para pagar se você vai mandar embora. Então primeiro você tem que sentar com o atleta e falar, vem cá, vamos rescindir de forma amigável, vamos tentar chegar num acordo, eu te pago assim, isso aqui, para a gente tentar, eu economizo dali, você pelo menos ganha um pouquinho dali. Então é assim que funciona, né? O Botafogo vai tentar sentar com esse jogador
e conversar. Outro é o Guilherme Santos. Guilherme Santos é outro jogador que o Botafogo vai tentar conversar, mas a situação dele é um pouquinho mais complicada. Ele tem interesse de alguns clubes da Série C querendo ele, mas a situação do Guilherme Santos, existe uma raiva, entre aspas, também ali, do que aconteceu. Guilherme Santos estava jogando bem, o Guilherme Santos, assim, dentro das limitações dele, ele estava jogando razoavelmente bem. No Botafogo e Vasco, por exemplo, aquele jogo foi 2-0, ele foi muito bem. E aí veio o jogo contra o Operário, né, que o Botafogo perdeu, a única derrota do Anderson Moreira, e ele teve aquela discussão em campo com o Rodrigo Pimpão, e aí já saiu no intervalo do jogo, teve uma discussão muito grande dentro do vestiário. O Anderson Moreira discutiu muito feio com o Guilherme Santos, e o Anderson é muito pavio curto também, né, cara? Então, assim, a partir daquele momento, a discussão, pelo que eu soube, foi feia, e os dois, assim, cortaram relações, o Anderson Moreira com o Guilherme Santos. Então, assim, depois disso, o Anderson Moreira até pediu a contratação de mais um lateral e chegou o Carlinhos, que já é titular do Botafogo hoje. O Jonathan já tinha chegado, né? Então, assim, o Botafogo acabou ficando com 2 laterais esquerdos e, de titular naquela época, o Guilherme Santos virou o terceiro reserva. E o Botafogo não conta mais com os serviços do Guilherme Santos. Se o Guilherme Santos não quiser sentar para conversar com o Botafogo para ter uma saída, uma rescisão antecipada, o Botafogo vai levar até o final de dezembro e não vai renovar o contrato do Guilherme Santos, beleza? Então, assim, é o segundo jogador numa situação em que o Botafogo não tem interesse em manter. Outro jogador dessa forma também, pelo que eu pude conversar, é o Lecaros. O Lecaros acabou pagando um preço de uma incompetência da antiga gestão. O contrato do Lecaros, pelo que eu soube, é um contrato com alguns gatilhos, né, feitos pela antiga gestão. E também já teve toda a situação de que o Botafogo teve aí, entre aspas, um prejuízo com o Lecaros, tendo que pagar um mecanismo de solidariedade para o Cusco, enfim. Então o Botafogo teve aí, na visão do clube, já um prejuízo financeiro com o Lecaros. Lecaros tem contrato também para se encerrar, e tudo indica que o Anderson Moreira não vai utilizar o Lecaros por ali. O Lecaros é um jogador que joga pela extrema direita ou extrema esquerda, e o Botafogo tá com alguns jogadores para essa posição, né? O Botafogo tem o Marco Antônio, o Botafogo tem o Diego Gonçalves, o Botafogo tem o Varley, o Botafogo tem o Ronald, que tá de lesão, mas está voltando também. Então, assim, o Botafogo tem um Enio. Então, assim, tem algumas opções, e o Lecaros acabou ficando pro fim da fila, tá treinando separado. Então, assim, pelo que eu soube também, muito dificilmente o Botafogo vai dar mais alguma chance para o Lecaros. É um jogador que está saindo também do Botafogo, e o Botafogo vai tentar, de certa forma, conversar com ele. Eu tinha esquecido de falar um jogador, cara, era o Barrandegui. Vou aproveitar para falar logo dele, né? Tá vendo? Ficou tanto tempo fora que eu acabei esquecendo dele, cara. Barrandegui é outro jogador que tá fora dos planos há muito tempo do Botafogo. Mas a situação do Barrandegui também é diferente. Eu lembro que no início do ano eu conversei com o empresário do Barrandegui, e ele deixou claro que o Barrandegui iria cumprir o contrato dele no Botafogo, que não tinha intenção nenhuma em fazer rescisão, acordo, que iria cumprir o contrato dele. E dito e feito, né? O Botafogo não conta com o Barrandegui desde o início do ano, e só tá lá treinando, separado e, assim, fazendo a parte dele, né? Não tá faltando treino, tá cumprindo o trabalho dele, e o Botafogo tá pagando o salário, né? Mas jogar mesmo, o Botafogo nunca colocou o Barrandegui para jogar nesse ano, seja com o Chamusca, seja com o Anderson Moreira, enfim, o Barrandegui tá fora dos planos. Só que esse eu acho muito mais difícil o Botafogo sentar para conversar e conseguir um acordo, né? O Botafogo vai realmente esperar aí chegar a dezembro, que é o final do contrato dele, e aí Barrandegui tá de saída do clube, beleza? Felipe Ferreira. Felipe Ferreira é outro jogador que tá fora dos planos do Botafogo, né? Esse aí, cara, é uma situação em que o Botafogo tá tentando também sentar e conversar, mesmo caso aí do goleiro Diego Cavalieri, né? Tá tentando sentar, conversar com ele para ver se o Botafogo consegue até arrumar um time na Série B, igual foi o Marcinho, né? Marcinho tá no Vitória, e por incrível que pareça, o Marcinho tá jogando bem no Vitória. Aqui no Botafogo não tava bem, e aí o Botafogo emprestou ele lá pro Vitória, tá jogando bem no Vitória, cara. E assim, o Botafogo tem contrato com o Felipe Ferreira até o final de 2022. Então, assim, a situação do Felipe Ferreira é um pouquinho mais longa, né? O Botafogo contratou o Felipe Ferreira, então, assim, o Botafogo está tentando resolver a situação do Felipe Ferreira, talvez da mesma forma que a do Marcinho também. Então, assim, é mais um jogador fora dos planos do Botafogo, e é o Felipe Ferreira. Beleza? O Ricardinho, eu tinha falado nisso aqui, mas o Ricardinho, o Botafogo não está tentando rescisão, tá? O Ricardinho, o Anderson Moreira gosta muito dele, tá? E se vocês estão percebendo,
sempre no finalzinho dos jogos, principalmente jogos que já estão assim, definidos, igual o jogo contra o Londrina, o Enderson Moreira coloca o Ricardinho. O papel de liderança do Ricardinho dentro do elenco, aquele papel de um jogador mais experiente, ativo, nas palavras, né, nas atitudes também, um jogador que é vencedor, está sendo muito importante também nesse elenco. Ele é muito querido lá dentro, o Ricardinho. Então assim, o Botafogo não vai tentar rescisão não, tá? Com o Ricardinho não, ele vai sim até o final do ano. Você vai renovar ou não, aí é outra história. Eu acredito que não, mas rescisão com o Ricardinho não tem. Beleza? Bom, passamos aí pelos jogadores que vão sentar, digamos assim, o Botafogo vai tentar aí diminuir despesas, né? Jogadores que não faz parte dos planos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o Rafael. Se você estava aqui esperando esse momento, eu vou falar aqui um pouquinho do Rafael, cara, que pra mim ele deve jogar como ala. Pô, o Botafogo não joga no 3-5-2, ô Medeiros, por que você está falando que ele vai jogar como ala? O que acontece, cara? O Rafael, ele já jogou de volante, ele já foi lateral defensivo, mas ultimamente ele vem jogando como se fosse um ala, né, cara? Como se fosse um extremo, um jogador quase um ponta, né? E o Botafogo hoje, se a gente for perceber, o Enderson Moreira, ele faz a famosa linha de 3, a saída de 3, né? Ou seja, ele libera muito o lateral esquerdo, geralmente o Carlinhos e o Jonathan têm muita amplitude para atacar no lado esquerdo do campo, e o Daniel Borges segura um pouco mais e vem fazendo muito bem esse papel. O Daniel Borges segura um pouco mais e faz a saída de bola junto com o Canu e com o Carly, ou então com o Gilvan, quando ele está jogando também. Então, o lateral direito tende a ficar um pouquinho mais preso no Botafogo, no esquema atual do Enderson Moreira. É claro que ele pode diversificar isso, botar o lateral esquerdo também para prender um pouco e liberar o lateral direito. Mas é o famoso time que tá ganhando, não se mexe, né? Assim, o Botafogo tá bem dessa forma, com o Daniel fazendo esse papel e liberando o lateral esquerdo. Então, assim, na minha cabeça, pelo que o Botafogo está jogando e pela forma que o Botafogo está jogando e pelo estilo de jogo do Rafael de atacar bastante, eu colocaria o Rafael para disputar a posição hoje com o Varley ali na ponta direita, com o próprio Marco Antônio, que também joga ali pela ponta direita. Então, assim, para mim o Rafael teria que ser utilizado nesta posição. Eu acho que se tentar colocar ele como volante, é uma posição que ele já jogou também, eu acho que ele, assim, foge um pouco das características, apesar dele já ter jogado ali, eu acho que foge um pouco das características que eu sempre gostei nele, que é ir à linha de fundo, que é usar da força física e da velocidade nas pontas, e aí um lateral direito, um ponta direita, eu acho que deixa o Rafael mais solto em campo, deixa ele mais livre para fazer as jogadas que ele está acostumado. Como volante, ele teria que tocar, talvez prender um pouco menos a bola, fazer aquele passe de primeira, a gente veria uma espécie de um jogador menos presente no ataque, digamos assim, né? Mais fazendo saída de bola, mais fazendo marcação, e assim, eu gostaria de ver o Rafael como ponta direita. Ah, Daniel Borges tá fora, beleza, então coloca ele hoje de lateral. Ah não, Varley tá fora, então coloca o Rafael lá na frente hoje. Então assim, é ótimo pro elenco do Botafogo ter essas opções, né? Hoje o Rafael pode jogar de ponta direita, hoje o Rafael pode jogar de lateral direito. Ah, Pedro Castro, Oyama se machucou, poxa, bota ele hoje de volante. Então assim, polivalente, além de ser um ótimo jogador, o Rafael. Beleza? Mas, dando a minha opinião aqui, eu falei que ia ser muito claro no que eu ia falar, eu prefiro, e pelo que eu li, pelo que eu vi de números, vídeos, eu prefiro o Rafael jogando de ponta direita, hoje disputando posição com o Marco Antônio e com o Varley, dois jogadores que estão jogando muito bem. Mas essa aí, chegou o Rafael e o elenco tá melhor ainda, tá com uma capacidade técnica maior. Vamos ver o que o Enderson Moreira vai fazer. Dor de cabeça pro professor Enderson. É isso aí, galera. Deixe seus comentários, primeiro, sobre os jogadores que vão sair. Segundo, onde você acha que o Rafael deve jogar nesse time do Botafogo? Se vocês fossem o técnico do clube, o que vocês fariam? Deixe seus comentários aí. Se inscrevam no canal, tá? Ative as notificações e se inscrevam aqui no canal do Medeiros. Dá essa moral pra gente. Valeu, galera. Até a próxima.